do Grande Prêmio, que é basicamente a mesma. No modo de vida de Creta, os homens habitavam os vales, enquanto os deuses viviam nas florestas e nas montanhas. As primeiras comunidades de Creta ficavam isoladas umas das outras por fileiras de colinas e montanhas que interceptavam seus vales. Isso evitava rivalidades entre os cretenses. Foi a fertilidade desses vales, onde ainda existe trigo suficiente para alimentar a Grécia inteira, que forneceu a base para a primeira civilização da Europa. Civilização, na sua forma mais simples, é a organização de sociedades em comunidades mantidas por centros agrícolas afastados. 4.000 anos atrás, os agricultores de Creta construíram grandes povoados. Dentro deles havia enormes recipientes arredondados, certamente para armazenar trigo, um excesso de trigo. Eles deviam conter muito mais do que os colonos necessitavam. Para que serviam esses celeiros centralizados, gigantescos? Para o caso de faltar chuva? Ou teriam os cereais um significado mais profundo? Certamente quem os controlasse detinha o poder. Grandes pás de bronze eram usadas para construir palácios de pedra calcária de 3 andares. Como esses, no mosaico contemporâneo. A fertilidade dos vales deu origem às primeiras cidades europeias, tendo o cereal como moeda corrente. O próprio mar estava mudado. Ainda era uma barreira, um enorme fosso que permitia a Creta se desenvolver em magnífico isolamento. Mas graças a um importante progresso da humanidade, 4.000 anos atrás, a invenção da vela também se tornou um meio de deslocamento e de comércio. Era realmente mais fácil viajar por mar do que por terra. Foram encontrados escaravelhos em Creta, importados do Egito, onde o excedente já tinha sido convertido em pirâmides. Ainda mais para o sul, um macaco de marfim, comprado talvez com lã, óleo de oliva e madeira de Creta. Da Síria, pequenos sinetes cilíndricos com retratos dos governantes que se tornaram ricos graças ao comércio feito por caravanas de camelos vindas do leste. E o mais importante, lingotes de cobre. Creta não tinha minas, mas a agricultura, a civilização e os barcos à vela fizeram o bronze chegar da mesma forma. Assim como aquele outro metal, que nunca perde o brilho. Com o metal, eram habilidosos e refinados. Essa técnica, a granulação, se perdeu mais tarde por milhares de anos. Eles usaram uma zarabatana para aumentar o calor da chama de uma lamparina a óleo.
O resultado, um delicado pingente de ouro. 2 vespas segurando um favo de mel. Tem 4.000 anos. Na Rede Cultura, a arte como força de mudança e aprendizado. Homens e mulheres das mais diversas culturas se aproximando através de uma linguagem universal. De diversos países, a arte de vanguarda criando polêmicas obras de arte. Artistas na Amazônia, as imagens e os sons da maior floresta tropical do mundo. Terça, 10h30 da noite. Viajantes europeus, homens que mostraram o Brasil durante mais de 300 anos de história. O olhar do estrangeiro sobre o nosso país. A beleza exótica, a natureza exuberante, as riquezas naturais. O Brasil dos Viajantes. Documentário inédito produzido pela TV Cultura. Quarta, 10h30 da noite. A obra de um dos mais importantes artistas plásticos do país. Ciron Franco. O início de sua carreira e as características e curiosidades sobre seu trabalho. Quinta, 11 da noite. Artistas e o meio ambiente. De várias partes do mundo. Manifestações expressivas, unindo os povos e suas aspirações. A arte como força positiva para a educação e transformação. O mundo, uma arte. O direito à esperança. Quinta, 11h30 da noite. E na sexta, às 10h30. A cerâmica de Creta era delicada também, fina como casca de ovo que parecia prestes a se quebrar sob o peso do design. Taças de vinho. Anéis de sinetes sagrados, ouro gravado com sacerdotisas dançantes. Deusas ou rochas e árvores. Foi uma deusa da natureza, aparentemente da terra, que conferiu poder ao clero que governava esses palácios. O maior deles situado em Knossos. Não havia muros para defesa e escadas imponentes conduziam diretamente à zona rural. A civilização de Creta era apenas humana, e os palácios, sem dúvida, celebravam o poder e o prestígio do clero. Nada aqui lembrava a megalomania grandiosa das pirâmides ou os monumentos fortificados do leste. Não teria sido possível proteger um palácio de Creta de uma multidão enfurecida. Mas no centro de cada palácio ficava o poder estabelecido, nas câmaras de armazenagem. Talvez Creta fosse fácil de governar porque a população de simples agricultores era mantida sob o domínio do temor divino. Os sacerdotes do palácio certamente exerciam sua autoridade sobre o comércio como os faraós no Egito. No palácio de Knossos se encontram barris alinhados e centenas de jarras enormes para o acondicionamento de óleo de oliva, vinho e cereais. E com o tempo, o estoque se aprimorou. Óleo de oliva perfumado, tecidos de lã finos, trabalhos em metal e em pedra. E, sem dúvida, uma burocracia sofisticada mantinha tudo sob controle. Um selo firmava a propriedade do palácio. Mas isso não era suficiente. O mestre quarteleiro devia manter os registros em tabuletas de argila e o primeiro a fazer isso foi provavelmente a primeira pessoa a escrever na Europa. O manuscrito se chama Linear A e nunca foi decifrado. Mas esses, obviamente, eram numerais. E sabe-se que esse é o sinal para trigo.
Com uma burocracia a ser reverenciada, os arquivos do Estado avaliavam e manipulavam os frutos do trabalho. O que mais se sabe sobre a primeira civilização europeia, a minoica, é o fato dos cidadãos serem obcecados pelo poder dos touros. Cultos aos búfalos tinham existido por milhares de anos no leste e o símbolo de Knossos passou a ser o homem-touro, o Minotauro. Em afrescos, atletas se exibiam suspensos nos chifres dos touros. Os homens, talvez acrobatas oferecidos em sacrifício, eram representados em cor vermelha e as sacerdotisas em branco. Quando os minoicos atingiram o ápice do seu poder, tinham mudado gradativamente de uma sociedade baseada na agricultura para serem senhores do comércio, que floresceu graças à sua excepcional habilidade. E também porque Creta era uma ilha com o tamanho certo, no lugar certo, na época certa. Para comandar esse comércio, era necessário manter a liberdade das ondas com uma frota poderosa. De palácios como Knossos, em Creta, a cultura e o comércio minoicos se expandiram para toda a costa do Mediterrâneo Oriental. E as riquezas do mundo conhecido revertiam para os sacerdotes do Minotauro e os senhores do Labirinto, assim chamado devido ao segundo símbolo do Knossos, a acha de duas cabeças, o Labris, montado entre os chifres simbólicos do touro sagrado. À medida que o poder político e religioso dos governantes dos palácios crescia, os próprios palácios adquiriam grandiosidade. A vida foi se tornando cada vez mais luxuosa, os rituais mais extravagantes e o clero mais obcecado por questões metafísicas. A grande deusa da natureza, cujos rituais eram seguidos, agora como a deusa das cobras. Foi quando a crosta terrestre, como habitualmente, moveu-se. Santorini, ou Terra, entrou em erupção. Não passou de mais um incidente na história dos contínuos estiramentos sofridos pelo solo do mar Egeu, mas foi também a maior erupção da história, datada recentemente como tendo ocorrido em 1628 a.C. Transformou uma montanha numa enorme cratera transbordante e, por volta daquela época, a civilização minoica ruiu. Hoje, permanecem resquícios de fumaça e a cidade mediterrânea de Akrotiri
ficou destruída sob a lava na encosta do vulcão. Aos poucos foi novamente desenterrada. Fica-se tentado a acreditar que a catástrofe que esmagou essa escadaria foi a mesma que destruiu toda uma civilização. Não há dúvida, em todo caso, de que destruiu Akrotiri, cidade de forte influência minoica. Esses jarros, destinados ao armazenamento de cereais, agora carbonizados, estavam cobertos por 30 metros de lava vulcânica. Tera sepultou uma cultura refinada. Delicados afrescos de antílopes africanos. Um jovem pescador com seus peixes. Essa explosão histórica, a maior de todas, aconteceu a apenas 120 quilômetros de Creta, mas teria causado a queda de Knossos? Uma antiga teoria sustenta que as cinzas que caíram soterraram as plantações minoicas e a fome que se seguiu teria sido fatal. Mas embora as cinzas tivessem 1 metro de profundidade em Rhodes e tenham encoberto a Ásia Menor, somente alguns centímetros atingiram o leste de Creta. Teria sido um maremoto? Mesmo ondas enormes teriam destruído os palácios? Katozakros, o palácio mais próximo do nível do mar, está localizado na ponta leste da ilha. Não há sinais de ondas gigantescas por aqui. Parecem ter se dirigido para o oeste, passando inteiramente ao largo de Creta. Mas tudo indica que algo aconteceu a todos os palácios que foram desenterrados. E, simultaneamente, o fim repentino da civilização minoica. Não houve nenhuma enchente do mar. Ao contrário. Mas nas ruínas de todos os palácios pode-se encontrar uma camada negra de cinzas e sobre ela os muros desmoronados. Os palácios foram todos destruídos e Tera fica muito distante para ter sido a causa. O vulcão não foi o culpado, como essa cerâmica da época comprova. Depois da erupção de Tera, esse novo estilo entrou em moda e por 50 anos o labris se mantinha no seu lugar. Então o que teria acontecido em Knossos no século XVI a.C.? Um dos objetivos da mitologia pode ser a transmissão da história. O mito do Minotauro, oriundo da cultura grega nascente, sustentava que todo ano os minoicos requisitavam a cidade de Atenas 7 mancebos e 7 donzelas para serem levados a Knossos e alimentar o Minotauro. Um ano, Teseu, filho de um rei de Atenas, pediu para ir com eles. Mas Ariadne, filha do rei Minos, se apaixonou por Teseu e deu a ele um fuso de lã para que ele não se perdesse no labirinto embaixo do palácio e também uma espada. Ele encontrou o caminho para o covil do Minotauro.
Com o Minotauro morto, os amantes fugiram enquanto Knossos ardia em chamas. Os mitos das antigas civilizações precederam os arqueólogos modernos, que muitas vezes se surpreenderam com as descobertas que dão crédito, ao menos simbólico, a esses mitos. Nos arquivos do Palácio de Knossos reconstruído, eles encontraram um novo tipo de escrita que chamaram de linear B. Mas quando foi traduzida, descobriram que se tratava de grego. O incêndio dos palácios antecedeu uma nova dinastia de novos governantes. Eles mantiveram uma burocracia que prosseguiu registrando rebanhos, madeira, trabalhos em fiação e tecelagem, mas em grego. Esses guerreiros gregos do continente vieram da cidade-fortaleza de Mecenas, que dominava Atenas. Eram os messênicos. Talvez Tera tenha sido uma das causas da queda dos minoicos. Quanto a isso, os preceitos infalíveis falharam irremediavelmente em prever. Grandes ondas, provocadas pelo maremoto, talvez tenham afundado a frota minoica. Talvez os messênicos tenham liderado uma rebelião em Minos contra um clero odiado. Talvez nunca se saiba. Mas é uma das grandes incógnitas da história e certamente as especulações continuarão. E elas começam aqui nas ruínas sinistras de Mecenas, pairando ameaçadoras sobre a fértil planície de Argos. Em 1876, Heinrich Schliemann, o descobridor de Troia, resgatou Mecenas da obscuridade pré-histórica grega quando encontrou esse grande círculo de pedra e, sob o seu solo, túmulos reais recheados de ouro. O rei que portava essa máscara de ouro morreu antes da queda de Knossos. O suntuoso tesouro pertencente a uma raça de guerreiros. A tradição que se iniciou com as miraculosas achas de batalha do Cáucaso tornaram Mecenas rica em ouro. Os herdeiros dos selvagens cavaleiros do norte que se divertiram atrás dessas trincheiras tinham então triunfado por toda a região do Egeu. Por cerca de um século e meio, os messênicos fizeram comércio de Troia para o Tibre. É provável que eles tenham vencido a Guerra de Troia. Mas então uma era de trevas teve início. A partir de 1200 a.C., mais ou menos, as fortalezas de Mecenas começaram a cair uma a uma. Na verdade, toda a população da região foi aniquilada. Houve uma outra erupção. Em 1150 a.C., na Islândia, o vulcão Hekla explodiu com tal violência que suas cinzas obscureceram todo o hemisfério norte. O clima europeu, que já vinha se tornando mais frio, esfriou ainda mais rapidamente. Geleiras avançaram, florestas se retraíram, formaram-se lagos, turfeiras cresceram. As oliveiras do Mediterrâneo morreram com a geada. Talvez um vulcão tenha provocado uma era sombria na região do Egeu. Em meio à turbulência dos séculos seguintes, os gregos até esqueceram de como escrever.
Posteriormente, lamentaram que uma idade do ouro se perdesse para dar lugar a uma idade do ferro. A geologia é indiferente. Destrói tão facilmente como cria. Os continentes ainda estavam se chocando. Os Alpes ainda se erguendo. O processo de formação de novos materiais para o surgimento de novas eras seguia seu curso. A Grécia iria renascer através dos recursos do Mediterrâneo e um dia o norte da Europa também.